Capítulo 187, Chama Eterna. Tradução, do Corã Revisão, Zezim. Depois que as duas irmãs comeram sua satisfatória refeição juntas, Lin Ming tirou outro tipo de remédio curativo e polvilhou-o nas costas de Nai. Sob os efeitos combinados destes dois medicamentos, a ferida de Nai rapidamente se curou sem deixar uma cicatriz. Ao descobrir que a parte de cima das roupas de Nai estavam completamente rasgadas e que revelava uma cena imprópria, Lin Ming tirou algumas roupas velhas de seu anel espacial e jogou-as na direção de Nai. Depois, Lin Ming perguntou a Nai, você sabe se há trovões ou incêndios peculiares dentro da região selvagem do sul? Por exemplo. Lin Ming esticou a mão e uma chama colorida de cor vermelho escuro floresceu repentinamente na sua palma. As línguas de fogo desta chama formaram pétalas como um lótus peculiarmente perigoso. Nai ficou chocada. Esta foi a primeira vez que ela já viu uma chama em forma de flor como essa. Embora a chama fosse apenas do tamanho de um ovo, as ondas de calor que emanavam dela eram suficientes para fazer com que ela se afastasse vários passos. A temperatura desta chama era simplesmente inconcebível. Não só isso, mas quando Lin Ming estava lutando contra o homem com cara de macaco, ele nem tinha usado essa chama. Isso significava que ele tinha pegado leve com eles. Para um jovem do estágio de alteração dos músculos lutar contra dois artistas marciais no nível de pico do estágio de forjamento ósseo e nem sequer precisa usar sua força total já era um nível inimaginável. Para Nai, esse jovem era simplesmente aterrorizante. Milímetro. Espere, como o cultivo de Lin Ming. Os olhos de Nai se arregalaram, de repente ela não conseguiu sentir o cultivo de Lin Ming. Para um artista marcial nos estágios de treinamento corporal, e até na maioria dos artistas marciais no reino Outian, eles não conseguiam restringir a emissão de verdadeira essência de emitir dentro de seus corpos. Devido a isso, muitas vezes era muito fácil identificar em que nível de cultivo alguém estava. Quando a verdadeira essência entrava nos órgãos, era o estágio de treinamento das vísceras. Quando a verdadeira essência entrava nos ossos, isso era o estágio de forjamento ósseo. Havia até alguns artistas marciais cuja aura era como uma fogueira ondulante, onde os plebeus que não possuíam cultivo de artes marciais podiam sentir sua força maravilhosa. Somente um artista marcial que cultivou ao completo o verdadeiro estado de um reino, em que a verdadeira essência era reunida em todo o seu corpo, poderia mascarar o seu cultivo. Por exemplo, se eles fossem um formidável mestre do reino Outian, como Qinzia, ou um verdadeiro artista marcial do reino Xiantian. Se eles convergem toda a sua verdadeira essência e aura em seus corpos, então eles não pareceriam diferentes de uma pessoa comum. Somente alguém cujo cultivo era maior do que o deles seria capaz de ver as profundidades completas de sua força. No entanto, neste momento, Nai só podia ver as menores flutuações da verdadeira essência dentro do corpo de Lin Ming. Se ela não o conhecesse, então ela deveria ter assumido que ele era um artista marcial que acabara de começar o caminho do cultivo, um jovem iniciante que não estava nem mesmo no primeiro estágio do treinamento corporal. Molin, seu cultivo, como você. Lin Ming fez uma pausa por um momento, ele imediatamente entendeu as dúvidas no questionamento de Nai. Ele mesmo acabara de descobrir que, depois de absorver o sangue da escama inversa, houve algumas mudanças bizarras em sua verdadeira essência. No passado, quando Lin Ming cultivava, se praticava a fórmula do verdadeiro caos primordial ou engole-se o cogumelo Lingzi vermelho sangue para aumentar a vitalidade do sangue, ou até mesmo utilizando a semente do deus herege para comprimir sua verdadeira essência, tudo isso tinha sido semelhante. Todas essas mudanças eram quantitativas em sua verdadeira essência. Por exemplo, elas removeriam as impurezas e fariam com que a sua verdadeira essência se tornasse mais pura, ou mais espessa, ou até mesmo aumentariam a densidade de sua verdadeira essência através da compressão. A natureza de sua verdadeira essência nunca mudou.
Mas agora, depois de Lin Ming tinha tido ao acaso uma fusão acidental com o sangue da escama inversa, sua verdadeira essência mostrava uma mudança qualitativa. Esse tipo de mudança não acontecia durante a noite, mas sim um processo lento que acontecia ao longo do tempo. Lin Ming não podia dizer com confiança para o que essas mudanças o levariam, mas ele conseguisse entender qualquer mudança que ocorresse seria para o seu maior benefício. Afinal, o sangue da escama inversa era algo que até os poderosos anciãos do reino divino ficariam com ciúmes. A linhagem de um dragão verdadeiro certamente era muito superior à de um humano mortal. Com sua verdadeira essência sofrendo uma mudança qualitativa, Lin Ming descobriu que sua capacidade de controlar e manipular sua verdadeira essência estavam crescendo. Quando ele tentou controlar sua verdadeira essência, ele descobriu que ele inconscientemente convergia toda a verdadeira essência e aura dentro de seu corpo e conseguiria um estado semelhante ao retorno à origem. Podia-se dizer que ele alcançou resultados semelhantes através de um caminho diferente. Alguém como Nai, que era apenas uma artista marcial no estágio de treinamento das vísceras, nunca poderia compreender o cultivo atual de Lin Ming. Lin Ming sorriu, deixando de restringir a sua aura. Sua verdadeira essência emanou dele e seu cultivo de um artista marcial no nível de pico do estágio de forjamento ósseo se tornou aparente. Nai de repente engasgou. Lembrou-se de que, quando Lin Ming entrou no pagode do feiticeiro, ele só estava no nível inicial no estágio de alteração dos músculos. Depois de entrar no reino celestial, seu cultivo realmente foi impulsionado para o nível de pico do estágio de forjamento ósseo. Isso foi um aumento de 1,5 estágio de cultivo. O que Lin Ming esteve fazendo nos últimos 7 dias e 7 noites. Porque Nayanda tinha estado dentro do pagode do feiticeiro por apenas algumas horas, enquanto Lin Ming realmente ficara por 7 dias. Você atingiu o nível de pico do estágio de forjamento ósseo tão rapidamente. Milímetro. Eu tive um encontro fortuito dentro do reino celestial. Minha sorte foi boa e avancei. Sobre a questão que eu perguntei antes, há algum tipo de chama estranha em qualquer lugar da região selvagem do sul? Lin Ming continuou a pressionar a pergunta que ele havia pedido há pouco. Nai achou estranho que Lin Ming conseguisse esconder seu cultivo. Não poderia ser que ele realmente tivesse chegado ao reino de retornar ao seu estado original, pode. Independentemente disso, depois de ouvir que Lin Ming voltou do reino celestial, ela parou de pensar em suas ideias ridículas e disse, deveria haver. A tribo Verme de Fogo usa uma chama como seu totem. Sua tribo tem uma chama de legado. Esta chama é dita ser eterna e é mantida pelo atual xamã governante. Eu não sei se essa chama é a chama estranha que você está procurando. Milímetro. Eterna? Lin Ming ficou surpreso. Se houvesse uma chama eterna, então essa chama seria uma essência de chama. O legado da tribo Verme de Fogo é realmente uma essência da chama. No entanto, está no controle do xamã atual. Obtê-la será realmente difícil. Quão forte é o xamã da tribo Verme de Fogo? Perguntou Lin Ming. Eu não tenho certeza. Lembrando do xamã da tribo Verme de Fogo, Nai apertou os dentes. Quando a tribo Verme de Fogo invadiu a tribo Na, a rainha das bruxas da tribo Na tinha lutado contra o maior poder da tribo Verme de Fogo. Eventualmente, a rainha das bruxas morreu sob a mão do xamã da tribo Verme de Fogo. Milímetro. Você tem rancor com o xamã da tribo Verme de Fogo. Lin Ming percebeu que Nai parecia estar extremamente doente, então ele perguntou a ela. Ódio gotejou da voz de Nai enquanto dizia, o xamã da tribo Verme de Fogo matou meu mestre, que também era a rainha das bruxas da minha tribo Na. Você não pensou em se vingar. Eu tenho, mas essa possibilidade está muito longe. O cultivo de meu mestre já estava no nível inicial do reino Outian, ainda assim, ela não era rival para o xamã da tribo Verme de Fogo. Então é isso? Murmurou Lin Ming.
A força desse xamã deve ser um pouco mais do que o nível intermediário do reino Outian. O nível intermediário do reino Outian era sobre o mesmo cultivo que Mui. O reino da fortuna do céu tinha uma população de dezenas de milhões de pessoas. Sem contar o palácio marcial dos Sete Mistérios, só havia alguns artistas marciais verdadeiramente autóctones no reino Outian. No entanto, apenas a tribo Verme de Fogo da região selvagem do sul, com uma mera população de 1 milhão de cidadãos, possuía um artista marcial no reino Outian. As pessoas do reino da fortuna do céu sempre relacionavam a bárbaros as pessoas da região selvagem do sul. Mas, este lugar é realmente um tigre esperando dar um bote, um dragão escondido de mestres. Isso provavelmente é devido ao feiticeiro lendário, que atravessou o vazio marcial e deixou um grande número de relíquias e legados. Não só isso, mas o território do sul também tem inúmeras bestas viciosas. Os artistas marciais aqui estão sempre em perigo, por isso tendem a aumentar sua força. É impossível para eu derrotar alguém acima do nível intermediário do reino Outian no estado em que eu estou, especialmente em um lugar como a tribo Verme de Fogo com tantos mestres. Embora Lin Ming tenha derrotado um artista marcial do reino Outian no 6 graus nível do julgamento de fundação da vida e morte do pagode do feiticeiro, isso foi apenas porque o momento mais sortudo se apresentou. A luta se arrastou e o mestre no reino Outian perdeu sua paciência, o que o levou a amargar com a derrota. Embora tenha sofrido uma pequena derrota, não foi uma verdadeira derrota. Se Amo não tivesse aparecido e os dois continuassem a lutar, Lin Ming provavelmente perderia. Com a força atual de Lin Ming, na melhor das hipóteses, ele poderia derrotar por um artista marcial no nível de pico do período de condensação de pulso. No entanto, se ele fosse pular 1,5 reino e lutar contra um mestre do reino Outian, então ele estaria com problemas. Diante de um verdadeiro mestre do reino Outian, Lin Ming só conseguiria se defender e preservar sua vida. Uma vez que um mestre no nível intermediário do reino Outian é responsável por essa chama eterna, terei que esperar até mais tarde. Está tudo bem se eu não melhorar a essência da chama por enquanto, a alma do trovão é muito mais importante. Depois que Lin Ming absorveu a essência da chama do vazio de Ugong, a essência da chama da semente do deus herege experimentou uma ótima etapa de crescimento. Em comparação, a alma do trovão era muito mais fraca. A prioridade de Lin Ming era melhorar a alma do trovão com algum tipo de raio especial. Com a fusão dos dois, o poder da aniquilação fogo-trovão melhoraria. Lin Ming perguntou, Senhorita Nai, você sabe onde na região selvagem do sul eu posso encontrar algum tipo especial de trovão ou raio? Por exemplo, assim. Lin Ming esticou o dedo e um minúsculo arco de eletricidade escorria da ponta do dedo e girou ao redor do dedo de Lin Ming, assim como era uma serpente espiritual fofa. As pálpebras de Nai pularam. Quais os segredos que Lin Ming tinha? Não sei nada sobre relâmpagos ou trovões especiais. Eu vejo. Lin Ming murmurou com algum arrependimento. Claro, a existência de trovões naturais raros era muito mais rara do que chamas estranhas. Neste momento, Nai disse de repente, não conheço áreas que tenham trovões especiais, mas eu sei que na área mais profunda da região selvagem do sul, existe uma área chamada Montanha Choque do Trovão. Na Montanha Choque do Trovão existiam muitos tipos diferentes de lagartos trovão que cospem relâmpagos azuis e brancos. São criaturas muito ferozes. Na Montanha Choque do Trovão, também existe um tipo especial de grama trovão. A grama trovão com mais de 100 anos é bastante valiosa. Nem mesmo um mestre no reino Outian escalaria precipitadamente a montanha, no máximo, eles escolheriam alguns pontos em torno de Montanha Choque do Trovão. Eu não tenho muita certeza se este é o trovão especial cujo qual você está procurando. Oh! Grama trovão. A mente de Lin Ming se agitou, ele estava um pouco interessado nesta grama trovão. Ele simplesmente não sabia o que estava na Montanha Choque do Trovão.
Uma vez que nem mesmo os mestres do reino Outian não se atreviam a escalar imprudentemente a montanha, então deveriam existir alguns perigos desconhecidos lá. Lin Ming disse, eu entendi. Vamos embora agora. Oh! Nai hesitou por um momento, e então perguntou, Molin, você entrou no reino celestial do pagode do feiticeiro, certo? O que você experimentou lá? Quão alto no reino celestial você foi? Ela estava muito curiosa, mas também pensou que apenas perguntar era um pouco grosseiro, então não tinha perguntado até agora. Lin Ming sorriu, você sabe que o reino celestial está separado em níveis. Milímetro. É gravado nos textos antigos. Existem 7 níveis e eles são guardados pelo deus do óleo das bruxas. Você ficou por tanto tempo, você alcançou pelo menos os 5 graus nível. Nai sentiu cada vez mais que a verdade por trás de Lin Ming era insondável. Desde que ele passou 7 dias e 7 noites no reino celestial, ele deveria ter ido mais longe do que Nayanda. Talvez, ele poderia até ter ido como o imperador das penas de 6.000 anos atrás e tinha ido para os 5 graus andar. Nai não se atreveu a imaginar nada mais do que isso. O imperador das penas já era uma figura lendária que só falavam em contos infantis. Era dito que seu cultivo superou o reino Xiantian e o império que ele estabeleceu na região selvagem do sul não era inferior a qualquer seita de 3 graus grau. Naquele tempo, sempre que os grandes mestres e poderosos seres do continente ouvissem o nome do imperador das penas, eles correriam em pânico. Posteriormente, o imperador das penas foi reverenciado como um 2 graus deus dentro da região selvagem do sul e se transformou numa das figuras do núcleo dentro de sua crença espiritual. Mesmo o mestre de Nai, a rainha das bruxas da tribo Na, seria respeitosa ao mencionar o imperador das penas e sua tribo tinha rituais onde eles renderiam homenagem à placa comemorativa ancestral do imperador das penas. Se Lin Ming fosse como esse homem lendário, isso não significava que mais tarde ele se tornaria um deus ou um santo. Seu poder superaria o reino Xiantian. Ela estava pessoalmente testemunhando o surgimento de um mestre sem pares.